Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Amor. Ajustando aqui a luz, tá bom? Eu ligo depois. Bota aí. Já temos aqui 14 pessoas que entraram. Gente, só combinando aqui com vocês, são 15h57. Vou começar pontualmente às 16 horas, tá bom? E quando eu começar, eu vou pedir licença, eu vou colocar todo mundo como mudo e a gente entra ao vivo no YouTube, ok? Então, por enquanto, algumas pessoas podendo falar. E aí, no final, eu vou abrir para perguntas, tá bom? E aí a gente pode discutir, falar, conversar, discutir. Tá bom? Um minutinho. Porque você dobra na cama para ficar quente, aquele pouco também, pegar aqui. Ai, meu Olha, eu vou falar que, com certeza, Boa tarde. Tá todo mundo podendo falar, tá bom? A gente está aqui há 2 minutos. E às 16 horas a gente começa. Inclusive online no Facebook. Gente, só uma coisa. Nós temos uma capacidade máxima para essa sala de 100 pessoas. Se alguém, porventura, não conseguir entrar, se a gente encher a sala, se Deus quiser, vamos encher, eu sugiro que a gente possa fazer via o YouTube, tá bom? youtube.com/jsimões. Eu vou agora, faltando um minuto, eu vou colocar todo mundo no mudo, tá bom? Pronto, tá todo mundo mudo agora. Tá meu celular no silencioso também. Faltando um minutinho aqui, tá? Esperando as pessoas entrarem. Quem puder passar esse link para suas equipes, para os seus corretores, para suas equipes, eu agradeço profundamente, tá bom? Maxandro, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. O pessoal tá aí. Boa tarde, Claudete. Boa tarde, Roberto Bruno. Leônidas, Juliana, Alana. Em nome desses, eu agradeço a participação de vocês, tá bom? Bom, gente, são 16 horas pontualmente. Eu vou abrir agora a live no YouTube. Logando aqui.
Estamos aqui entrando ao vivo. Bom, boa tarde. Temos aqui as pessoas ao vivo. Aqui entrando ao vivo. Eu vou agora Gente, boa tarde. O nome da J. Simões Engenharia, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo nesse nosso primeiro treinamento ao vivo, né? Nossa primeira live. Eu, para quem não conhece, sou Daniel Simões, diretor comercial da J. Simões Engenharia. E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre o nosso último lançamento, J Smart José Vilar, tá certo? O que é o J Smart? O J Smart, ele começou de um projeto de desenvolvimento de produto que começou aproximadamente 3 anos atrás, onde a gente, muito incomodado com a realidade do mercado daquela época, queria trazer um produto que fosse completamente diferente daquilo que o mercado se propunha. Então, de início, a gente queria realmente fazer um produto disruptivo e o nosso slogan, né, que é o valor das novas ideias, traz muito esse conceito, né, de um empreendimento realmente que é pautado das novas ideias, né, nas novas tendências, nas mudanças no mundo. E aí eu fiz uma pequena alteração no nosso treinamento padrão para, no meu entender, eu acho que tudo na vida a gente tem que aprender, até com essa crise. A minha primeira pergunta tradicionalmente era: você já percebeu como o mundo mudou? E hoje a pergunta que eu faço para vocês é: o que é que o coronavírus nos ensinou? Eu digo isso porque aproximadamente no começo de 2018, nas primeiras vendas, nas primeiras conversas sobre o J Smart, até com alguns corretores, eu falava muito sobre uma mudança que a gente enxergava no modo de vida das pessoas que iam estar refletidas em como elas moravam. Então, uma das coisas que eu falava muito no começo era: olha, a gente vai chegar num nível de internet das coisas que a sua geladeira vai poder falar com você e a geladeira vai poder informar que você tá faltando ovo. Então, ela vai fazer uma encomenda para você automaticamente e vai comprar ovo para você, vai comprar leite, pão e etc. E o que a gente percebeu logo depois é que quando eu fechei minha boca, no mês seguinte lançam o Rappi, né? Que hoje faz muita coisa. E de lá para cá, muita coisa mudou. A começar, uma grande pergunta: como é que a gente está fazendo compra nos dias de hoje, né? Por conta do coronavírus, a gente infelizmente está precisando deixar de ir ao supermercado, e a gente já tem uma atitude hoje mais ativa em relação a pedir supermercado pelo Rappi, pedir uma comida pelo iFood, ir pelo supermercado e etc. Então, é uma realidade que a gente previa para a geração J Smart, que hoje a gente está sendo obrigado a nos comportar dessa forma, né? Fazer supermercado dessa forma. Outra coisa, como é que a gente vai ao banco hoje, né? A tecnologia trouxe muita coisa para a gente fazer quase tudo de forma 100% digital. Então, eu trago aqui 2 marcas importantes, o Banco Inter e o Banco Original, que estão exatamente fazendo essa mudança estrutural da forma como a gente vai ao banco, usa o cartão de crédito, etc. Então, as empresas estão cada vez mais digitais, as empresas estão cada vez mais online, né? Outra pergunta: como é que a gente vai ao shopping, né? Hoje você tem grandes players como o próprio Mercado Livre e Amazon, que mudou a forma como a gente hoje
vai ao shopping, né? Será que no futuro a gente vai continuar consumindo, indo ao shopping, colocando o carro no estacionamento e tal? Ou será que esse shopping vai ser basicamente uma... acho que eu apertei alguma coisa errada aqui. Ou se esse shopping vai ser apenas um local físico para a gente fazer outras coisas que não sejam puramente comprar, né? E outra coisa, como é que a gente está se comunicando hoje? Eu estou fazendo essa transmissão usando o Zoom, né? Espalhei o comunicado com vocês pelo WhatsApp e uso no dia a dia o Google Hangout para poder comunicar com a minha equipe, etc. E tantas outras ferramentas que hoje fazem com que a gente não precise estar fisicamente junto para poder estar junto, né? Todo mundo dentro de casa. E aí uma mudança muito clara é como é que a gente está trabalhando hoje em dia. Eu não estou dizendo que todo mundo está de cueca, todo mundo o tempo todo dentro de casa. Mas a gente está começando a perceber que é claro e notório que dá para viver, dá para trabalhar de casa. Talvez não todos os setores, não todas as atividades, mas a gente foi forçado a ir para uma realidade que, por exemplo, um home office ou mesmo um coworking pode resolver uma solução de moradia para todo mundo. Então a grande pergunta é, será que você já reparou como o mundo já mudou? Né? A gente falava muito de que o mundo ia mudar, o mundo ia mudar, o mundo ia mudar, mas um coronavírus desse trouxe uma realidade para a gente que o mundo mudou e mudou de uma forma muito rápida. E dentro desse novo mundo, a gente precisa entender o seguinte, quem é a nova família brasileira? Por quem ela é formada? Por quem ela é? Quem são as pessoas que fazem parte dela? Quais foram as mudanças que aconteceram nos últimos anos para que isso tenha um reflexo no próprio mercado imobiliário? Será que as famílias que vão ocupar os imóveis em 2020, 2021, vão ser as mesmas famílias, por exemplo, que ocuparam esses apartamentos nos últimos anos? Né? Uma coisa interessante é que dentro das pesquisas, né, do IBGE e da própria Brain, a gente percebeu uma redução na taxa de fecundidade de 39% nos últimos 30 anos. Ou seja, na década de 90, uma família média brasileira tinha entre 2,5 e 3 filhos. Né? Isso caiu para entre 2 e 2,5 na década de 2000, em 2010, menos de 2. E hoje a gente vai se aproximando para uma realidade onde as pessoas não vão ter filhos, ou se vão ter apenas um filho, tá certo? E em paralelo a isso, uma coisa que aconteceu também foi que a taxa de nupcialidade diminuiu quase 50% entre 1990 e o ano de 2020, né? Ou seja, você tinha uma taxa aqui de quase 49% na década de 90, isso veio reduzindo, e em 2020 a gente tem apenas um índice de 26% que as pessoas são casadas. Ou seja, se em 1990 metade das famílias eram casadas, hoje apenas 26% são. Ou seja, metade, houve uma redução de quase metade dessa taxa de nupcialidade. E por consequência, a gente viu uma mudança clara. Bom, se as pessoas estão casando menos, se as pessoas estão tendo menos filhos, é claro que no longo prazo a gente teria uma diminuição do tamanho das famílias. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 1990, a gente tinha uma média brasileira de 4,7 pessoas por família. Isso foi caindo e hoje a gente tem uma média nacional de apenas 3 pessoas por família. Aí você me pergunta que sim, eu já ouvi essa pergunta várias vezes. Adriano, mas isso é uma média nacional. O nordestino tende a ter mais filho. A gente tem essa mesma pesquisa do IBGE, ela constatou que a média da família nordestina ela é, inclusive, menor do que a média brasileira. Hoje, uma família nordestina, no caso cearense, é formada por apenas 2,8 pessoas. Tá certo? Então, o que vai acontecer nesse mundo? Né? As famílias estão cada vez menores, as pessoas elas não querem financiamento de longo prazo, essas pessoas não querem endividamento de longo prazo, as pessoas são muito volúveis, as pessoas elas querem ter mobilidade, elas querem fazer as coisas com mais praticidade. E a gente começou a perceber que esse mundo que a gente vive hoje,
ele é muito pautado mais no acesso do que a posse. Então, dentro disso, o que aconteceu? A gente percebeu, por exemplo, que antigamente você precisava comprar um CD para consumir música. Depois você foi no iTunes e comprava música para poder consumir. E hoje você paga apenas uma mensalidade para o Spotify para ter o acesso a essa música. Mesma coisa aconteceu com o Airbnb. O Airbnb ele começou, recentemente comecei a ler o livro deles, eles começaram, faz até um paralelo aqui, ele é a maior rede hoteleira do mundo sem possuir um quarto sequer. Esse pessoal começou basicamente alugando espaços ociosos na casa de cada um. Eles evoluíram para alugar quartos e hoje você pode alugar pelo Airbnb qualquer tipo de apartamento, qualquer tipo de casa, em qualquer parte do mundo. Ou seja, você tem o uso da economia compartilhada de uma forma muito mais abrangente que a gente tinha nos outros anos, né? Um outro e talvez o maior exemplo desse seja o próprio Uber, né? Quantas pessoas hoje já não usam o Uber como transporte diário, né? Quantas pessoas já não usam o carro no dia a dia e já fazem o uso do Uber para trabalhar? E não menos importante, o próprio Netflix, né? O Netflix houve uma mudança no mundo inteiro que as pessoas hoje preferem pagar uma mensalidade mensal do que ficar pagando pelo cinema e etc e tal. E uma coisa interessante é que o mercado imobiliário também passa por essa revolução. Hoje as pessoas, esse conceito, por exemplo, de não propriedade, né, de compartilhamento, ele também chegou ao mercado imobiliário em todas as partes do mundo. E eu vou citar dois exemplos. O primeiro deles, o WeWork, que é uma das maiores redes de coworkings do mundo, ou seja, são pessoas que deixaram de ter seus próprios escritórios e entenderam que, compartilhando a ineficiência desses escritórios, eles poderiam ter uma mesa, uma sala, ou mesmo um endereço fiscal, né, para você montar a sua própria empresa. Até porque a gente consegue perceber, até pelo uso da própria tecnologia, e nós estamos aqui basicamente experimentando isso, você não precisa estar fisicamente com as pessoas para poder fazer reunião. Nós estamos aqui nesse exato momento com 43 pessoas nesse grupo, fazendo uma reunião com cada um desses na sua própria casa, né, ou alguns no seu escritório, se porventura. Então, a tendência do mundo é que as pessoas elas deixem de ter a propriedade de seus próprios escritórios e passam a usar o uso compartilhado. E na mesma linha, né, o WeLive, que é também uma das maiores redes de co-livings do mundo, muito pautado nesse conceito de economia compartilhada, ele também está revolucionando o mundo para o conceito do co-living, ou seja, apartamentos cada vez menores, e aí nesse caso de co-living são realmente pequenos, a gente está falando de unidade de 10, 15, no máximo 20 metros, que ele tem basicamente só o quarto, mas ele usa toda a infraestrutura do empreendimento para aquelas coisas que você não usa no dia a dia. Então, o co-living, por exemplo, não tem cozinha. Algumas pessoas às vezes até me perguntam, o JSmart é um co-living? Eu digo, olha, ele foi baseado no conceito de co-living. Mas para ele ser um co-living, ele tinha que ser menor ainda. A gente estaria falando de um produto aí de 20 metros quadrados, que eu acredito que ainda não é hora de chegar a isso no Ceará. Pelo menos não nesse ano, mas é uma coisa que eu acredito que no médio e longo prazo a gente vai ter essa mudança. Então, eu acho que eu dei uma passada importante sobre como a não propriedade está revolucionando o mercado imobiliário através dos co-livings e dos coworkings, e pautado nisso, nasce uma marca chamada JSmart. E como eu disse lá no começo, a gente quer se entender não como uma marca de apartamentos puros, a gente quer ser uma solução urbana, né? Então, a gente entende que dentro do conceito de startup, né, de novas ideias revolucionando o próprio mercado, a gente entende que o JSmart pode ser, sim, uma startup do mundo imobiliário. Por quê? Porque a gente está propondo ideias novas, né, novas ideias para mudar a forma como você mora e como você trabalha. Então, como eu disse, esse é o conceito inicial do JSmart José Vilar, tá certo? Que tem essa fachada. Ao final da palestra, né, do treinamento, eu vou passar alguns dados de como é que vocês podem ter acesso a esse material, baixar essas imagens e etc. Tá bom?
Bom, e o que é o JSmart? O JSmart, ele é um projeto que ele é pautado no que a gente entende como os 3 pilares de eficiência. O que são 3 pilares de eficiência? Todo projeto JSmart, ele precisa ser eficiente para ser um JSmart. Então, o primeiro pilar dele é o pilar tempo. Ou seja, eu preciso ser eficiente em tempo. Eu preciso reduzir o tempo do meu morador. Eu preciso fazer com que esse tempo valha mais em quem mora no JSmart do que quem mora no apartamento tradicional. O segundo pilar, o pilar de dinheiro, ou seja, o JSmart ele precisa ser nominalmente mais barato, não só para você comprar, mas também para você manter. Ou seja, quando você vai para apartamentos pequenos, a gente consegue, por conta do custo do metro quadrado, ter um preço nominal de um apartamento mais barato do que o mesmo apartamento naquela mesma região, se ele fosse maior, junto com o uso da economia compartilhada. E, por último, a eficiência de espaço, ou seja, que o empreendimento ele seja de fato eficiente em espaço. Por quê? Porque a ideia é que você possa ter menos espaço dentro da área privativa, né, dentro desse apartamento, e mais áreas compartilhadas. Ou seja, que você seja mais eficiente, por exemplo, no uso de uma cama, que você possa, por exemplo, fazer um uso de uma cama retrátil, que você possa, por exemplo, não ter paredes divisórias dentro do apartamento para você usar tudo aquilo como um espaço. Para que um JSmart ele possa ser, durante o dia, durante o dia, uma grande sala, um grande escritório, e durante a noite esse espaço pode ser revertido no seu quarto, até porque a gente não utiliza 2 espaços simultaneamente. Eu, por exemplo, estou agora, são 4 e pouco da tarde, estou na minha sala fazendo um treinamento para vocês, mas o meu quarto está lá fechado, né? Não tem ninguém usando. Então esse conceito é exatamente para isso, para a gente poder ganhar eficiência e reduzir tempo, dinheiro e espaço. E agregar mais valor ao cliente. E falando em tempo, né? A grande pergunta é: será que a gente está aproveitando melhor o nosso tempo? Será que eu consigo deixar aqui a... Não, eu estava pensando em deixar o meu vídeo aqui, mas eu acho que não cabe, não. Bom, vamos lá. Já já a gente abre para pergunta, tá bom? Eu terminar essa fase aqui, eu vou abrir para pergunta, e se vocês tiverem alguma, eu posso ir... Acho que está pitando aqui, deixa eu ver o que é. Deu chat. Ah, não. Bom, vamos continuar aqui. Gente, então vamos lá. Como é que a gente está aproveitando melhor como é que a gente está aproveitando o nosso tempo? Como é que a gente pode utilizar esse tempo de uma forma mais inteligente para poder reduzir? A gente fez uma conta, que eu acho essa conta interessantíssima, que é o seguinte: vamos analisar o que é um dia útil para a gente, né? Um dia de 24 horas, você não usa as 24 horas a sua totalidade. Se a gente for analisar, em média, o ser humano ele tem 8 horas de sono por dia. Então você já perdeu aí 33% do seu tempo do diário dormindo. É claro, a necessidade básica do ser humano. E a gente tem um estudo, né, que no Brasil, em média, um brasileiro perde 2 horas e 28 minutos por dia no trânsito. Ou seja, se um dia de 24 horas a gente perdeu 8 horas, a gente tem basicamente um dia útil de 16 horas. E se nesse dia útil de 16 horas a gente perde aproximadamente 2 horas e meia, a gente está perdendo do nosso tempo útil aproximadamente 16, 17% de tudo que a gente tem de tempo útil para estar com os amigos, para estar com a família, para resolver problema, para trabalhar, para pagar as contas, para receber conta. Ou seja, dessas 16 horas, se a gente perder 2 horas e meia por dia só no trânsito, isso vai ter um impacto absurdo nos próximos anos. Por exemplo, se a gente projetar os nossos próximos 12 anos úteis, né, e a gente continuar perdendo 2 horas e meia por dia no trânsito, nos próximos 12 anos a gente vai ter efetivamente
perdido 2 anos do nosso tempo apenas no trânsito. Então, isso é muita coisa, né? Tempo é uma coisa muito cara, é uma das coisas que eu falava lá no começo. Talvez mais caro que dinheiro, mais caro que espaço, né? É o próprio tempo. Porque o tempo, ele é um ativo que ele tem o mesmo valor, né? Ele não é infinito. Todo mundo um dia vai morrer e todo mundo é literalmente um relógio contando, fazendo uma contagem regressiva. Então, 1 hora para mim, ela tem o mesmo valor 1 hora para você. Pode ser um bilionário ou pode ser uma pessoa com necessidades. Então, tempo é uma coisa muito importante para todo mundo e a gente precisa ser mais eficiente em tempo, inclusive na forma como a gente trabalha. E dentro disso, a gente propõe uma solução que é o seguinte: e se a gente conseguisse morar a poucos metros de tudo aquilo que é importante, né? O quanto a gente conseguiria reduzir, né? Ganhar de eficiência de tempo, né? Então, eu acho que... isso mesmo. Então, um dos conceitos do próprio JSmart é exatamente esse conceito da gente poder morar perto de tudo, né? Morar numa localização que você tenha uma quantidade grande de coisas para poder fazer. Eu vou dar um exemplo aqui do JSmart José Vilar, que ele fica ali na Rua José Vilar 1264, quase esquina com a Santos Dumont, né? E a 2 quarteirões da própria Barão de Stuttgart, e no miolo do que a gente entende como o centro econômico e financeiro da cidade de Fortaleza. Então, muito provavelmente nos próximos anos a gente tem aqui uma estação do metrô, né, na Santos Dumont, entre a Tiburcio Cavalcante e eu esqueci o outro nome da rua, mas eu vou já lembrar. Né? A gente vai ter uma estação de metrô, a gente tem aqui várias estações do bicicletada de Fortaleza, né? A gente tem várias opções de mobilidade urbana, inclusive, né, as soluções de mobilidade urbana compartilhada, que é exatamente esse conceito da gente poder usar o empreendimento como uma solução urbana. Então, o que a gente tem nas proximidades, né? Se a gente for traçar um raio de aproximadamente 2 quilômetros, a gente vai ter aqui 61 agências bancárias, 8 supermercados, 20 hospitais, 52 escolas privadas, 39 hotéis, 18 faculdades, 4 shopping centers. Eu não coloquei na conta aqui farmácia, porque se eu botasse farmácia aqui, tinha que ficar uma conta giro online, contando a quantidade de farmácia que se abre ali pela Santos Dumont. Mas, brincadeiras à parte, um questionamento que a gente faz no dia a dia é: e se a menor distância entre a sala de estar e a sala de reunião fosse de um botão, né? Ou seja, se a gente conseguisse uma solução que a gente pudesse economizar tempo, dinheiro e espaço com uma situação. É aí que nasceu a ideia do Live and Work, né? Aí a gente faz a pergunta: e se fosse possível morar e trabalhar no mesmo local, né? E se você pudesse ter o seu apartamento no mesmo prédio, por exemplo, da sua sala comercial, né? Da sua moradia, está atrelado ao seu trabalho. Se você não precisasse, por exemplo, pegar um carro, uma moto, ou mesmo uma bicicleta para ir ter que trabalhar. E foi nisso que a gente criou o conceito do Live and Work, né? Que é exatamente o que a gente lança no JSmart José Vilar, que ele é o primeiro empreendimento com o coworking integrado de Fortaleza, ou seja, vai ser possível você morar e trabalhar no mesmo local, visto que no térreo do empreendimento a gente vai entregar essas áreas totalmente mobiliadas e decoradas para que o morador, seja ele proprietário, seja ele inquilino, ele possa fazer uso desse espaço para trabalhar no seu dia a dia, marcar uma reunião, né? Ou trabalhar mesmo de fato em home office, né? Hoje a gente vê aí muita empresa, inclusive na crise, falando em home office, ou seja, em contratar pessoas em estrutura de home office, ou seja, essas pessoas não precisam lá bater cartão fisicamente na empresa. Então, isso é uma das coisas que está mudando muito o mundo que a gente está vivendo hoje e, por consequência, vai mudar, inclusive, o nosso mercado de trabalho. É nisso que a gente acredita. Outra grande vantagem do JSmart
é a possibilidade, por exemplo, de você contar com um concierge na recepção do prédio, né? Ele é um empreendimento residencial, mas ele faz muito uso da tecnologia. Eu vou já falar um pouco mais sobre isso à frente, acho que no próximo slide. Mas uma das mudanças grandes do JSmart é o uso do concierge na recepção. Ou seja, a gente vai poder, por exemplo, ter mais comodidade para proprietários e usuários, por exemplo, fazer a contratação de uma empresa para poder fazer lavanderia, né? A gente sabe que tem lavanderia no prédio, mas por exemplo, são serviços coletivos, né? Fazer um residencial com serviço. Outra coisa é que esse concierge ele vai funcionar muito bem para poder controlar o acesso entre o residencial e o comercial. Mas, atrelado a isso, né, até para redução de custo, a gente vai lançar o primeiro empreendimento com uma portaria inteligente. Então, a gente fez uma parceria com a Keeper, que é uma grande empresa brasileira de tecnologia para condomínios, onde a gente vai entregar esse prédio todo integrado com o que a gente vai chamar de JSmart Keeper App, né? Então, são tecnologias de ponta para o controle de acessos, reduzindo até 40% o custo do condomínio, mas com um fator muito interessante. É muita segurança sem o risco de falha humana. Por que eu digo que é muita segurança sem o risco de falha humana? Por exemplo, quando você adentrar o empreendimento, você vai se deparar com uma caixinha como essa, que ela pode funcionar tanto como para você liberar, por exemplo, a entrada de um visitante ou o mesmo proprietário, caso ele tenha esquecido, ele pode fazer uso de um QR Code gerado pelo aplicativo de celular ou pode fazer via reconhecimento de RFID, né, que é aquele sinal de rádio que faz a liberação. Outra coisa interessante é que vocês vão ter, o morador vai ter, né, o acesso ao do portão com um equipamento específico, que inclusive com a função pânico. E por que eu digo que ele dá mais segurança? Por um detalhe muito importante. Tudo que acontecer no prédio fica registrado. Ou seja, você não vai ter o problema, por exemplo, de autorizar uma pessoa que não estava efetivamente autorizado, né? Ou seja, e você vai ter um sistema, né, que integrado, ou seja, um software integrado a um hardware que vai fazer o controle total e você vai poder saber o seguinte: olha, aconteceu um sinistro no prédio, quem foi, por que entrou, quem liberou, né? Ou seja, você pode estar no escritório para receber uma mercadoria e pode receber essa mercadoria, autorizar a receber essa mercadoria via o seu aplicativo. Então, é um conjunto de inovações tecnológicas que a gente vai colocar no prédio para a gente conseguir reduzir o custo operacional do prédio e, simultaneamente, aumentar a segurança do JSmart. Explicar aqui um pouquinho para vocês como é que funciona a logística de entrada do prédio, né? Aqui a gente vai ter, só lembrando, uma loja de conveniências, né? O coworking e a recepção com acesso ao residencial. E aqui uma parte externa para dar acesso não apenas ao coworking, mas também a essa loja de conveniência. Então o visitante ele vai chegar no concierge, né, na recepção, vai apresentar o QR Code dele e vai abrir a porta. Mesmo sem o concierge, ele vai receber, vamos supor que ele tenha sido convidado para entrar, para fazer uma reunião no coworking. Então, ele vai apresentar esse QR Code dele na porta do coworking e a porta vai abrir. Vamos dizer, por exemplo, que ele tenha se enganado, que ele tenha recebido um QR Code para ter acesso ao empreendimento e tenha tentado entrar no coworking. Ou seja, ele vai ser barrado, ele não vai conseguir entrar no coworking. Mas vamos supor que ele tenha recebido o QR Code não para entrar no coworking, mas para ter acesso ao residencial, né? Seja um morador, seja um visitante da parte residencial. Ou seja, a gente vai ter, de fato, um coworking independentemente da parte residencial. Ou seja, você não vai precisar passar por dentro da parte residencial para poder fazer o uso do coworking. Ou seja, não é aquele coworking que em outrora a gente chamava de sala de reunião, né? Eu até brinco dizendo que sala de reunião perto de playground não é sala de reunião, né? Ou não é coworking, é no máximo uma sala de reunião, né? E outra coisa interessante é que a gente vai ter, né, dentro do empreendimento, também uma loja de conveniência aberta ao público. Então imagine que a gente vai ter um espaço aí para esse morador fazer, por exemplo, compras de demanda urgente, um miojo, um café,
um lanche, ou que durante o dia ele esteja trabalhando e precisa tomar um café, precisa comprar uma água e etc. e tal. Então, essa loja de conveniência, ela vai estar aberta ao público, tá certo? Ela vai estar, inclusive, disponível para locação em breve, né? E aí é assim mais ou menos como funciona a logística do empreendimento. Como eu disse, nessa loja de conveniência, ela não é uma unidade comum, ela é uma unidade privativa e ela vai ser disponibilizada a locação pela incorporadora assim que a gente achar um parceiro para fazer essa administração desse espaço. Então, qual é a grande vantagem para o morador, né? A grande vantagem para o morador é que ele vai poder, de fato, ter não só um coworking, mas também uma loja de conveniência para poder literalmente sair do prego, né? Comprar gelo, comprar uma água, comprar um refrigerante, comprar uma cerveja, um café, ou um sucrilhos, etc. e tal. Então, essa é a nossa ideia de dar cada vez mais comodidade e eficiência de tempo para esse morador. O que vocês acham de eu abrir aqui para a gente fazer algumas... Eu vou parar a apresentação e abrir para perguntas. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Se alguém... Maxandro vai, eu vou te colocar. Vai lá. Tá ouvindo? Acho que eu não estou te ouvindo, não. Alguém está ouvindo ele? Eu não estou ouvindo. Tá ouvindo não, né, Haroldo? Maxandro, eu acho que você não está... Pronto. Eu vou tirar todo mundo e vou mudar. Pronto. Deixa eu ver aqui. Cara, o teu não tá deixando de ficar mudo. Eu não tô conseguindo te escutar. Alguém tá escutando ele? Não. Não. Tá ouvindo não, né, Marcelo? Tá não. Marcelo, se você quiser fazer a sua pergunta aqui no chat, eu posso responder, tá bom? Enquanto isso, alguém tem alguma pergunta? Fala aqui no chat. Não? Então, gente, eu vou continuar aqui com uma apresentação, tá bom? Marcelo, no final, você vai colocando a sua pergunta aqui. Você desabilitou todos. De fato, é porque eu queria que vocês... Se alguém tiver aqui alguma pergunta, fala aqui no chat que eu habilito, porque se eu liberar para todo mundo, vira um samba do crioulo doido aqui. Tá bom? Alguém com alguma pergunta? Não? Então pronto, vou voltar aqui para apresentar. Bom, vamos lá. Dando continuidade aqui. Então a grande pergunta é, o quanto da área de um apartamento é realmente utilizada, né? Quanto dessas áreas são de fato eficientes e quanto dessas áreas são ineficientes? Alô? Acho que deu um problema aqui, peraí. Share screen. Perdão, gente. Pronto, agora sim. Então, como eu estava falando aqui, o quanto dessas áreas são de fato eficientes e o quanto dessas áreas são de fato ineficientes. Eu vou puxei aqui uma planta de um apartamento tradicional, nem é aqui de Fortaleza, mas é um apartamento de aproximadamente 80 metros e a gente consegue ver aqui como ele é ineficiente. Por exemplo, a começar, por exemplo, das áreas que são pouco eficientes. Então, você tem a sala que você não usa no dia a dia, você tem a varanda que não é uma coisa que você não usa no dia a dia, você tem, por exemplo, um terceiro quarto, ou seja, um quarto reversível, que pelo que a gente viu lá no começo, na tendência da humanidade, né, na tendência das famílias brasileiras, são de ser famílias com 3 pessoas, então esse quarto reversível, ele acaba ficando muito pouco eficiente. Ele no máximo vai servir aqui como um closet, ou talvez um escritório, que no caso do Hotmart, talvez não fosse nem necessário por conta do coworking. E áreas, por exemplo, que eu entendo na questão da arquitetura, que são muito ineficientes, como, por exemplo, uma circulação, né? Um corredor grande, por exemplo, que diminua, por exemplo, o tamanho desse quarto.
Imaginemos, por exemplo, se esse apartamento ele não tivesse esse corredor, se esse quarto, por exemplo, fosse do lado de cá, a gente teria aqui, ó, quase 2,5 metros a mais nesse apartamento, né, que poderia ser aproveitado tanto no tamanho do quarto como no tamanho da sala ou da própria cozinha, sem ter custado a mais no apartamento, né? E a gente tem áreas que tem nenhuma eficiência, ou seja, você usa muito pouco ou nunca usa. Eu acho que a principal delas aqui talvez seja a laje ar-condicionado, que é um espaço que a gente entrega para você basicamente colocar um condensador de ar-condicionado. É uma área cara, ela entra na área de venda do apartamento, você paga IPTU todo ano, você paga ITBI, a construtora te cobra para poder fazer isso, mas ela só serve para colocar umas máquinas de condensador, umas máquinas de ar-condicionado, ou seja, é uma área basicamente que não tem utilidade prática para o dia a dia. Outras duas áreas que são muito pouco práticas seria, por exemplo, um próprio banheiro de funcionário, né, de uma diarista e etc. e tal, você paga, é uma área cara para construir, e também uma área de serviço, com lavanderia, etc. Então, qual é a nossa proposta do JSmart? É a gente tentar entender o que a gente consegue, dentro de um apartamento tradicional, reduzir e o que a gente pode, por exemplo, compartilhar. Como é que eu consigo, por exemplo, transformar esse apartamento de 80 e poucos metros num apartamento de 50 e poucos metros, que ele tenha basicamente a mesma área útil do apartamento, mas ele possa custar 200, 300 mil reais mais barato? Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso objetivo. Por exemplo, de cara aqui, você imagina, por exemplo, se esse quarto não tivesse esse corredor, né? Você teria aqui, ó, mais 2,5 metros para esse quarto, ou mais para a sala. Então, qual é o nosso conceito? Tem apartamentos de fato menores, né? Apartamentos mais compactos, que é inclusive uma tendência que hoje se fala muito, que é na compactação das áreas, né? As áreas precisando ser menores. Um golinho d'água aqui, por exemplo, só um minutinho. As áreas podendo ser, de fato, menores, elas serem compactadas e você poder compartilhar aquilo que é ineficiente para poder ganhar eficiência. Então, por exemplo, num apartamento desse do JSmart José Villar, de aproximadamente 37 metros quadrados. Se ele fosse um apartamento tradicional, a gente precisaria, por exemplo, de uma laje técnica de ar-condicionado que teria aproximadamente 3 metros quadrados. Então, eu teria que fazer 3 metros quadrados a mais aqui na varanda para botar uma laje de ar-condicionado. Ou pior, colocar uma máquina de ar-condicionado numa área, por exemplo, que fica tanto integrada à sala, como integrada ao quarto. Então, você perderia 3 metros quadrados. Então, o apartamento já não teria 37, já teria 34, né? Outra coisa interessante, um home office, um bom e velho escritório, né, um gabinete, ele tem aproximadamente um vestiário, por exemplo, de 6 metros quadrados. Ou seja, se eu pegasse mais 6 metros quadrados, o apartamento já não tinha 37. Ele já tinha 42 metros quadrados, né, 44 metros quadrados. Né? Uma dependência de funcionário, né, um banheiro, ele tem aproximadamente 5 metros quadrados. Mesma coisa para uma área de serviço, lavanderia. Mesma coisa para uma grande sala de estar que você vai receber. Mesma coisa, por exemplo, para uma varanda gourmet grande para você receber. Então, qual é o conceito do JSmart? Se a gente computar todas essas áreas aqui que seriam, abre aspas, necessárias para um apartamento tradicional, a gente teria aproximadamente mais 30 metros quadrados a incorporar. Então, esse apartamento não teria 37, ele teria 67 metros quadrados com muita área ineficiente. Tá certo? E qual é a nossa proposta? É pegar essas áreas que a gente não usa todo dia e usar o conceito de economia compartilhada. Então, por exemplo, aqueles 3 metros quadrados da laje de ar-condicionado que ficaria na varanda, né, eles vão para a traseira do prédio, onde essa área não entra na área privativa do seu apartamento. Ou seja, você acaba liberando a sua varanda para essa varanda ser de fato mais útil. Mesma coisa para o home office, né? Você não precisa ter um espaço para trabalhar dentro de casa. Você pode usar, por exemplo, o próprio coworking. Então, você economiza mais 6 metros quadrados. Mesma coisa, gente, para a dependência de funcionários, para o espaço, por exemplo, para uma diarista,
tomar banho, fazer limpeza, etc., a ideia é que ela possa usar um vestiário de serviço compartilhado. E não menos importante, a área de serviço e lavanderia, que outrora você teria que aumentar esse espaço, né, esses 4 metros quadrados, e você pode, por exemplo, como é o caso do JSmart, usar uma lavanderia compartilhada para ganhar eficiência desse espaço. E a mesma coisa, né, para uma sala de jantar e uma varanda gourmet, que você, em vez de ter isso dentro do apartamento, você pode utilizar esse espaço, né, no próprio Sky Lounge e no terraço gourmet, que no caso do JSmart José Vilar, fica na cobertura, ou seja, no rooftop do empreendimento. Então, qual é o conceito, gente? O conceito é que a gente, usando uma arquitetura inteligente, um projeto com tecnologia, um projeto disruptivo, a gente consiga ser mais eficiente em tempo, dinheiro e espaço. Ou seja, que o apartamento ele seja de fato mais barato, não só para comprar, mas principalmente para manter, como a gente disse, por exemplo, como é que funciona a questão da portaria inteligente, né, que ela consegue reduzir mão de obra, né, ela consegue reduzir a operação do prédio, reduzindo em aproximadamente 40% o custo de condomínio, que no caso do JSmart José Vilar, vai ser em torno de R$350 nesses apartamentos, né? E outra coisa é eficiência de espaço, né? Como eu disse aqui, você usar a economia compartilhada para não gastar tanto espaço dentro dos apartamentos. Então, a ficha técnica aqui do empreendimento, né? São 15 pavimentos mais um rooftop, né? Um total de 84 apartamentos, sendo 28 de duas suítes, com até 51,87 metros quadrados, e 56 apartamentos de até 37,38, esses com uma suíte. Vale lembrar que esses apartamentos eles possuem uma vaga privativa, gente, não são vagas rotativas. Então, a gente faz benchmark em São Paulo, por exemplo, esses apartamentos nessa faixa, alguns sequer têm vagas. Mas como a gente sabe que o mercado daqui se comporta diferente, a gente não só coloca vagas, como coloca vagas privativas, ou seja, o proprietário do apartamento 602 vai ter a sua unidade lá, ele não precisa ficar com o serviço de manobrista, como são os outros locais, para poder fazer o compartilhamento de vaga. Ou seja, a gente fala muito de compartilhamento, mas a vaga não é compartilhada, a vaga é privativa, tá bom? Acho que essa parte do térreo eu já expliquei para vocês, né, recepção e tal, e eu acho que o rooftop é melhor explicar mostrando as imagens. Bom, vamos aqui falar dos apartamentos. Apartamento de uma suíte, né, são os apartamentos de 37 metros quadrados. Esses apartamentos são os apartamentos das colunas 3, 4, 5 e 6, tá certo? Então, esses apartamentos, eles padrão, eles vêm sem as divisórias internas, tá bom? Isso aqui é opcional, tá bom? Isso é uma opção de planta. Então, ele vem com um quarto e uma sala integrados, ou eles podem ser divididos, né? Essa varanda aqui, quem teve a oportunidade de visitar o apartamento decorado, essas portas de recolher, elas recolhem toda para o mesmo lado, ou seja, você consegue integrar esse espaço com a varanda sem ter a necessidade de te retirar a porta, né? Então, o que a gente sugere é que quem queira, por exemplo, integrar esse espaço, fechando isso aqui, por exemplo, com uma fachada de vidro, né? Com aqueles sistemas de vidro, né? E alumínio, você pode fechar aqui e abrir aqui e poder aumentar o tamanho do apartamento, né? Então, você conseguir mais área privativa, ou, a quem preferir, você deixa isso aqui aberto e abre e fecha e tem a varanda quando quiser. Ou seja, na prática, esse espaço ele vai poder ser um grande quarto quando necessário, uma grande sala quando necessário, e se você abrir tudo isso aqui, isso pode virar uma grande varanda. Ou seja, o apartamento ele é realmente multifuncional. Você consegue dar 3 usos para o mesmo ambiente, tá bom? O banheiro, né, para quem visitou lá o apartamento decorado, é um banheiro grande, ele não é um apartamento menor, a gente conseguiu compactar tudo, mas ele é um banheiro padrão dos apartamentos tradicionais da J. Simões, tá certo? E aí a gente tem algumas variações aqui que são bastante inteligentes. Por exemplo, a gente integrou a cozinha à área de serviço. Então, por padrão, a gente vai entregar acoplar a cuba de lavanderia. Ah, Daniel, mas o meu cliente não quer a lavanderia, ele quer substituir esse espaço e colocar uma lavadora. Não tem problema. A gente pode fazer essa alteração. Até porque
como eu já antecipei, vou mostrar um pouco mais na frente, a gente tem um espaço de lavanderia compartilhado, ou seja, essa lavanderia aqui talvez ela não seja tão útil, né, ao ponto de você ter que ter lavadora. Mas, como a gente entende que todo cliente tem suas particularidades, a gente prefere deixar esse espaço aí como opcional, caso o cliente venha a fazer uso dessa. Tá bom? Então, mostrar aqui um pouco do que é esse apartamento, né, um apartamento totalmente integrado, né, e principalmente um apartamento com muita ventilação, tá bom? Inclusive, gente, convidar aqui vocês, tá lá no J. Simões Ponto Digital, que eu vou falar um pouquinho mais disso no final, a gente já tem o tour 360 desse apartamento. Vou clicar aqui, ver se funciona ou não. Aqui vai, pronto, foi. Ó, gente, isso aqui, ó, vou passar aqui para vocês. Isso aqui, ó, é o tour 360 graus do nosso apartamento de 37 metros quadrados. Isso está disponível lá no J. Simões Ponto Digital. Então, quem quiser mostrar isso aqui para o cliente, para ele poder ver como é que funciona o apartamento, né? Já que a gente está com o decorado por hora fechado, a gente consegue mostrar aqui como é que funciona esse apartamento. E também podemos mostrar aqui, ó, o apartamento de 2 suítes. Eu acho melhor voltar para a apresentação e depois mostro para vocês como é que funciona. Tá bom? Então vamos aqui seguindo. Bom, e a outra opção de planta são apartamentos com 2 suítes, né? Esses na coluna 1 e na coluna 2, tá bom? Coluna 1 com 51,87 e a coluna 2 com 51,43 metros. Mas na prática eles têm a mesma área útil. Por que eles são mais inteligentes? Por que eles são mais eficientes que um apartamento tradicional? A começar, porque uma planta tradicional, esse quarto, por exemplo, aqui, ele ficaria ao lado desse. E ao ficar ao lado desse, você precisaria ter um corredor maior que de duas uma. Ou o apartamento, de fato, precisaria ser maior e, por consequência, mais caro, ou você ia acabar diminuindo a área, por exemplo, desse apartamento. A gente conhece aqui em Fortaleza empreendimentos, por exemplo, que tem 57, 58 metros quadrados, ou seja, são maiores do que esse, porém, essa suíte aqui, ela não é suíte, ela deixa de ser suíte, e pior, ela cai aqui de 9 metros quadrados para um quarto, por exemplo, de 7, 6 metros quadrados. Ou seja, você acaba perdendo muito espaço desse apartamento. E aí perceba o seguinte, a gente basicamente não tem corredor. O corredor que a gente tem aqui é basicamente para ter o acesso a suíte A, vamos chamar assim, né, a suíte principal. Ele também funciona para dar acesso à suíte secundária, né? Lembrando que essas duas suítes elas têm o mesmo tamanho, tá, gente? Ou seja, você não tem essa segunda suíte, ela não é menor do que essa, como acontece em muitos outros casos de apartamento 2 quartos. Essas suítes aqui, elas têm aproximadamente o mesmo tamanho, 9 metros e meio, se não me falha a memória. E esse corredor e esse pequeno corredor também dá acesso a esse banheiro aqui, que é um coringa, no sentido dele também ser, por exemplo, um banheiro reversível. Ou seja, a gente tem aqui em 51, pouco menos de 52 metros quadrados, um apartamento com 2 suítes, sendo uma delas reversíveis, tá certo? Aqui, da mesma forma, a gente também tem uma cozinha que ela é integrada à área de serviço, tá certo? Ou seja, mesmo conceito do outro. Você pode ter a cozinha e, se não quiser ter a lavanderia, usar a lavanderia compartilhada, ok. E, gente, eu acho que aqui talvez seja uma sacada muito legal desse projeto, por quê? Percebam que a varanda é uma varanda quadrada. E por ser uma varanda quadrada, caso, por exemplo, algum cliente necessite ou decida fechar isso aqui de vidro, essa porta, por exemplo, aqui, ela pode ser recolhida, ela da mesma forma que a outra, elas são 3 lâminas, podem recolher, e você pode ter a varanda quando quiser, ou integrar a sala quando achar necessário. E o interessante é o seguinte, por essa varanda ser quadrada, uma das coisas que pode acontecer é que você possa, por exemplo, trazer a área de alimentações nessa mesa de jantar para a varanda. E é o que a gente vê, por exemplo, muita gente fazendo hoje, né? Utilizando a varanda como um espaço de fato útil, né? Que ele não seja só um espaço de contemplação, mas que ele possa fazer a integração e isso virar, por exemplo,
uma sala de jantar. Então, esse apartamento, percebam que apesar do tamanho ser reduzido, ele é muito inteligente, né? Ele é muito smart. Ele tem muitas variações que um apartamento do mesmo tamanho, com outro conceito, não tem essa mesma capacidade de ser um apartamento assim, multidisciplinar, né? Com várias possibilidades de uso, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, eu vou abrir para pergunta no final da apresentação. Aqui algumas imagens desse apartamento, né? Aqui a visão, por exemplo, da mesa de jantar e você vendo lá a varanda, tá certo? E aqui, como eu tinha mostrado antes, o Tour 360 que está disponível lá no jsimões.digital. Então, por exemplo, esse aqui é o apartamento, essa visão da sala, né? A gente conseguindo ver a varanda aqui, tá certo? Aqui, aquele pequeno corredor que a gente tinha falado, que ele dá acesso, aqui está fechado, mas aqui pode ser, por exemplo, a porta de acesso ao banheiro reversível, ou seja, ele vai dar acesso a esse quarto, e esse quarto fica aqui encostado na sala, tá bom? E, como eu disse, a entrada principal e essa cozinha, que ela é uma cozinha integrada com a área de serviço, tá bom? Então, uma planta bem inteligente, bem eficiente, para a gente não perder nenhum espaço, inclusive nem espaço no corredor. Falando um pouco de piso, gente, para quem não viu lá o apartamento decorado, a gente entrega esse apartamento com esse piso de fato. A única diferença é que aqui está dando a impressão que ele é polido, mas ele é o mesmo, para quem conhece, é o mesmo piso que a gente utilizou no Azurra, né? Que é um piso, por exemplo, que imita o mármore Carrara, tá bom? Vou voltar à apresentação. Bom, aqui uma imagem também da varanda, né? Como eu disse, uma varanda quadrada, tá certo? E uma coisa muito inteligente e muito diferente também é a possibilidade de você... Vou já, papai. Vou já, papai. Tirei ele aqui, Antonieta? Meu filho aqui. Lá, papai vai já. Participação especial aqui do Henrique. Sim, vamos lá. Como eu estava falando, eu fui desconcentrar. Vamos voltar aqui. JSmart modular. O que é o JSmart modular? É a possibilidade de você poder integrar dois apartamentos para fazer um apartamento maior. Seja um investidor que prefere comprar dois apartamentos, mas futuramente percebe, mas no dia um filho meu pode precisar de um apartamento um pouco maior, né? Ou alguém que prefira comprar dois apartamentos para ter uma possibilidade a mais, ou seja, pessoas que possam pensar em ter um apartamento mais... que ele tenha mais usos do que só o apartamento de 37. Então, a gente propõe aqui a modularização, por exemplo, de dois apartamentos, por exemplo, de 37 metros quadrados, fazendo um apartamento de 74,60 metros, né, que você também ganha eficiência pelo fato da sala ficar no meio, né, e as suítes nas laterais. Ele pode, inclusive, ser um 3/4, mas aqui ele está proposto como um grande closet, uma grande cozinha, tá certo? E também a possibilidade de você juntar dois de 51 metros quadrados e fazer um apartamento, por exemplo, com 103 metros de área, tá bom? Então, são algumas possibilidades aqui para o cliente, por exemplo, que prefere comprar dois e no futuro fazer a junção ou mesmo na hora da aquisição, tá bom? Gente, vamos falar um pouquinho de áreas compartilhadas, né? As áreas compartilhadas do JSmart José Vilar ficam todas na cobertura do prédio, ficam todas no rooftop, e a gente vai ter aqui, né, uma academia profissional, um terraço gourmet, que é o substituto para uma grande varanda, né? O Sky Lounge, que é o substituto, ele não é um salão de festas, ele é, na verdade, um grande espaço para você receber amigos, e o legal é que você vai chegar no aplicativo e vai agendar, por exemplo, a utilização desse espaço. Então, Daniel, meu apartamento é de 17, mas eu quero receber minha família para um jantar, uns amigos para um happy hour e etc. Você pode agendar, fazer o agendamento desse espaço e utilizar isso aqui como se fosse uma sala de um apartamento de seus 200 metros quadrados. Ou seja,
você tem um apartamento de 37 metros quadrados, mas pode fazer uso de um espaço, né, de uma grande sala que você só teria, por exemplo, se tivesse um apartamento de 200 metros quadrados. E tudo isso pelo preço de um apartamento de 37. Então, essa área, ela também tem uma parte de copa, né, caso você não queira cozinhar aqui, etc. Você pode usar isso aqui para poder colocar, né, um serviço de buffet, etc. e tal. Um espaço também para um kids place, né? Aqui a lavanderia compartilhada e, como eu disse anteriormente, 2 banheiros de serviço, né? Um masculino e um feminino. Caso você faça uso, por exemplo, de uma diarista, né? Ou precisar que alguém faça um serviço, ou mesmo uma pessoa para lavar sua roupa, etc. e tal, a gente tem essa possibilidade, tá bom? Então, isso aqui é uma imagem do Sky Lounge, ou seja, dessa grande sala compartilhada do empreendimento, tá certo? Essas imagens, lembrando, elas estão todas disponíveis no Fidelidade Corretor, vou falar isso um pouco disso no final, tá bom? Aqui a imagem do terraço gourmet, ou seja, do espaço que é uma grande varanda para quem quer utilizar. Lembrando que esse espaço ele vai ser totalmente entregue com toda essa parte de equipamentos, né? Churrasqueira elétrica, a cervejeira, as cadeiras, etc. e tal, muito parecido com o que está aqui, tá bom? Outra imagem do terraço gourmet, né? E como eu disse também, os vestiários de serviço, inclusive com os lockers. Então, uma diarista veio lá fazer um serviço, etc. e tal, ela pode guardar o espaço, guardar as coisas dela, fazer o serviço, lavar a roupa e tomar o banho, e quando encerrar a diária, partir, né? Como eu disse também, a lavanderia compartilhada, né, esse espaço, por exemplo, que ele está aberto aos condôminos, aos moradores, para poder economizar espaço dentro do seu apartamento, visto que você não precisa ter a lavanderia. A lavanderia, ela é compartilhada. Academia, né, com todo bom empreendimento, as pessoas hoje fazem muito uso, apesar da região ter muitas academias boas, você pode ter uma academia profissional. Então, se a gente parar para pensar, gente, se você tiver um apartamento que custa 330, 340 mil reais em média, e o custo do condomínio na faixa de 350 reais, você basicamente paga o condomínio, né, só pelo uso da academia e da lavanderia compartilhada, né, fora os próximos itens. Ou seja, é um empreendimento que ele tem um custo-benefício muito inteligente, muito smart, né? Um pequeno espaço de kids place, né? Porque como a gente tem os apartamentos de 2 suítes, a gente acredita que a gente vai ter uma pequena população de famílias com um filho, né? Então a gente vai entregar esse espaço totalmente mobiliado e decorado. Lembrando que as vagas de garagem, elas não são vagas rotativas, né? Então cada apartamento, cada um vai ter a sua própria vaga, tá certo? Seja para colocar uma bicicleta, uma moto, ou seja um carro. Que a gente percebe, por exemplo, nesses empreendimentos que já foram entregues em São Paulo, é que muitos sequer fazem hoje o uso de carro. A gente percebe que esse tipo de morador, ele de fato não usa carro. Então a gente está apostando que realmente existe uma ociosidade de vagas, mas isso é uma coisa que a gente só vai saber, né, porque que as pessoas começarem a de fato ocupar. E aí, talvez não menos importante, talvez até mais importante, é mostrar como é que a gente pode fazer uso da tecnologia para fazer realmente um produto, né, imobiliário disruptivo, né, diferente dos apartamentos tradicionais e mais smart. A começar que todos os empreendimentos, né, todos os apartamentos, perdão, vão ser entregues com as fechaduras eletrônicas. Então as pessoas não vão precisar fazer o uso de chaves. Ele pode usar tanto por uma senha de código, como com um cartão magnético. Ou seja, aquela pessoa que está pensando, por exemplo, em comprar para alugar, seja long stay, contratos estacionais, seja locação por temporada, você pode, por exemplo, entregar um cartão para o seu inquilino para ele fazer uso. Acabou o contrato, desabilita o acesso dele ao empreendimento e ele não entra mais no apartamento. Ou seja, você não vai ter aquele trabalho de ficar coletando chaves, tá certo? Outra grande inovação do JSmart é que todas as unidades, né, do apartamento e as áreas comuns, a gente já vai entregar o empreendimento com uma infraestrutura de internet fibra ótica, ou seja,
a gente está falando aí de uma internet de altíssima velocidade, né, para esse cliente que é literalmente conectado. Então, não adianta a gente fazer um empreendimento disruptivo, inovador, tecnológico, se a gente não usar o básico, né, que seria uma infraestrutura de fibra ótica inteligente. Então, essa fibra ótica ela é ponto a ponto, a fibra ótica vai até dentro do apartamento do cliente, tá certo? Outra coisa interessante, as unidades vão ser entregues com algumas tomadas USB, ou seja, você consegue, por exemplo, carregar o celular, carregar o iPad, carregar outros itens, por exemplo, que usam USB para carregar. Então, a gente vai entregar algumas tomadas USB nesses apartamentos para que as pessoas possam ser mais digitais. E como eu disse anteriormente, né, talvez uma das grandes vantagens desse empreendimento é toda essa parte de tecnologia embarcada ao condomínio por conta do JSmart Keeper App e por conta do hardware, né, que a gente vai colocar no empreendimento para poder fazer o controle de moradores e visitantes, né? E como eu disse anteriormente, só mais uma vez, tudo isso com muito controle e sem erro humano. Uma coisa muito interessante que já está no ar é a possibilidade, por exemplo, de você já mobiliar seu apartamento, seu JSmart, né? Seja para morar ou seja para alugar, através do appdecora.com. Então, eu faço o convite de vocês depois de entrar lá, appdecora.com, e você pode escolher decorar não só o JSmart Vicente Leite, como o JSmart José Vilar, como os próximos JSmart a serem lançados nos próximos tempos, que a gente trabalha com o marketplace. Então, a gente busca o parceiro, desenvolve o projeto, negocia o projeto, vê o melhor custo-benefício e faz kits de mobília, né, e kits de móveis soltos para que você consiga mobiliar um apartamento desse sem precisar de muito trabalho. Então, esses kits estão basicamente prontos, né? A gente tem uma parceria com a IA7, que é uma indústria local muito renomada e com excelente qualidade. Inclusive, é a empresa que fez os móveis do decorado. Então, quem quiser visitar lá, a gente está falando de móveis muito parecidos com o que lá estão, tá certo? Então, uma grande vantagem, por exemplo, do cliente poder comprar o apartamento, né, agora, mais do que nunca, pela internet e mobiliar também pela internet. Outra grande vantagem do JSmart. Como o JSmart ele é um empreendimento residencial, mas que no conversão de condomínio dele permite a alocação por temporada, a gente está criando algo a mais para esse cliente. Ou seja, a gente vai criar uma plataforma via parceria para poder ajudar esse cliente a alocar o seu apartamento. Ou seja, a gente na verdade, está querendo dar uma solução completa. Ou seja, o cliente compra o apartamento pelo J. Simões, que ele possa mobiliar seu apartamento via AppDecora, né? E ele possa também alugar o seu apartamento via AppAluga. Ou seja, a gente está basicamente criando um conceito de produto financeiro, né? Um produto imobiliário focado em renda. Ou seja, a gente quer, na verdade, trazer uma solução completa para esse cliente investidor, para que ele possa realmente ter mais praticidade, ter mais agilidade de rentabilizar o seu investimento. Então, o AppAluga vai ser uma plataforma digital, né, que a gente vai usar via parcerias para poder conseguir rentabilizar, né, melhor esse apartamento para alocação. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês. Eu acho que eu encerrei aqui minha apresentação e eu queria abrir para pergunta. Então, eu vou deixar todo mundo aqui sem o mudo, aí vamos perguntando, aí depois eu boto o mudo. Tudo bom, gente? Vou colocar aqui. Daniel, agora... Alexandro, acho que agora eu posso te escutar, né? Não, tá sem... Gente, alguém tem uma pergunta? Alguém uma pergunta? Marcelo, Everardo, Humberto. Oi, pergunta? Então, peraí, eu vou colocar todo mundo no mudo e vou tirar você do mudo. Diga lá, Haroldo. Boa tarde para todos. Nós temos até um cliente que a gente prospectou essa semana, o Marcelo. Eu sou corretor Lopes.
Certo. O Marcelo está dando suporte aí para a gente, né? Mas é uma pergunta que o Marcelo já me deu suporte, mas que talvez tire dúvidas de outros corretores. Certo. Esse cliente está analisando em comprar 2 unidades, né, do JSmart. A pergunta é possível ele comprar 2 unidades e transformar só em uma, as de 37, 38 metros? Pode sim. Eu até mostrei aqui para vocês, ó, ver se eu volto aqui essa parte da apresentação, que é exatamente o que a gente estava falando lá de JSmart modular. Ó. Deixa eu voltar aqui. Share screen. Ó, exatamente aquela parte aqui, ó. Ele pode juntar os 2 apartamentos, ó, e fazer um apartamento só de 74 metros quadrados. Ou pode comprar 2 de 51 e fazer um apartamento de 103 metros quadrados. Tá bom? Deixa eu parar de... Pronto. Mais alguma pergunta, gente? Vou todo mundo aqui. Mais alguma pergunta? Óbvio que para quando vai sair. Marcos Santos, se você quiser fazer a sua pergunta aqui no chat, eu respondo, tá? Boa tarde. Eu vi uma pergunta aqui. Eu vou colocar agora no mudo, só um minuto. Eu vi uma pergunta aqui sobre tomada para carro elétrico, né? Na verdade, não. A gente até pensou em fazer isso, só que o que a gente tem visto no Brasil inteiro é que a gente escuta tomada para carro elétrico, mas o que na prática as pessoas têm colocado, as consultoras de São Paulo têm colocado, são o que eles chamam de infraestrutura seca para carro elétrico. Ou seja, nada mais é do que uma estrutura que você futuramente pode colocar uma estrutura. Sendo muito sincero, eu não acredito que esse seja o cliente que ele vá usar um carro elétrico. Posso estar redondamente enganado hoje, né? Até porque isso é uma tecnologia que ainda está avançando. Eu, particularmente, não conheço ninguém em Fortaleza que tenha carro elétrico hoje, né? Agora, à medida que a gente entenda que isso vai estar se transformando numa coisa realmente usual, a gente pensa em futuramente colocar. Mas hoje, sinceramente, eu não vejo demanda caracterizada que justifique você criar. Até porque, pensando em outro aspecto, né? A gente precisa, inclusive, até fazer a previsão, por exemplo, de uma convenção de condomínio. Quem paga essa energia? Né? É o morador? Eu vou ter que colocar um medidor individualizado em cada tomada dessa. Eu acho que a gente pode gerar mais problemas do que soluções se a gente fosse para uma situação dessa. Claro que isso é a realidade de hoje. E eu acredito que em pouco tempo isso pode mudar e a gente rever essa demanda, vamos dizer assim. Mais alguma? Eu vou... Pronto. Gente, mais alguma pergunta? O Marcos aqui, peraí. Multiol. Diga lá. Opa. Boa tarde, Daniel. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo projeto, realmente inovador, belíssimo. Sou corretor Lopes, tá? E atendendo um cliente, eu acredito até que você tenha falado, porque quando eu voltei estava no finalzinho da apresentação sobre estacionamento. Talvez você tenha falado, foi no momento que eu saí aqui rapidinho. Uma vez um cliente numa oferta questionou sobre a rotatividade de você estar hospedado, por exemplo, um empresário de São Paulo vem, se hospeda lá no Smart e vai atender alguém. Esse alguém vem de carro, se teria estacionamento, né? Essa pessoa questionou, mas não tem estacionamento para o visitante, né? Não. Não sei se eu perdi essa O que a gente tem é 2 vagas para a loja, tá certo? Você vai ter a vaga privativa dele, mas não tem, de fato, não tem estacionamento para visitante. Até porque, Marcos, até aproveitando aqui em si, já que a gente está conversando abertamente, vamos fazer uma conta simples, até para assim, não é uma questão J. Simões, é uma questão de engenharia e para todo mundo que faz esse tipo de apartamento no Brasil. Se a gente considerar que o apartamento ele tem de área privativa 37 metros quadrados,
Uma vaga hoje, principalmente dentro da nova legislação de vagas, que as vagas ficaram maiores, ela tem entre vaga e rolamento, hoje, 30 metros quadrados. Então, imagina, por exemplo, se a gente tivesse que fazer vagas extras para os apartamentos e, por exemplo, eu tivesse uma vaga extra para o apartamento de 37. Eu ia ter 2 vezes 30, eu ia ter 60 metros quadrados de vaga e 37 apartamentos. Eu ia na verdade, eu ia comprar 2 vagas e ganhar um apartamento. Uhum. Então, eu entendi sua pergunta, é porque eu aproveitei sua pergunta para discutir outro aspecto. Porque muito dificilmente, alguém vai fazer, principalmente em Fortaleza, um apartamento entre 30, 40 metros quadrados com mais de uma vaga, porque a conta simplesmente não fecha. Porque você acaba... O preço do metro quadrado desse apartamento ia ficar muito distante da realidade e a gente ia acabar tendo impacto em venda, né? E impacto em preço, né? Em condição de pagamento. Tá certo? Claro, entendi. Mas no caso, se a pessoa tendo o seu apartamento, ele tem uma vaga garantida, não é isso? Ele tem uma vaga garantida no nome dele, inclusive na escritura. Beleza. Então, ele pode, se ele não estiver utilizando a vaga, ele pode enviar o QR Code para o visitante e ele entrar? Pode. A vaga é dele, Pode. ele faz uso que quiser. A vaga é dele. Então, pronto. Então, ele pode fazer o uso desse jeito. Pode, ele manda o QR Code e autoriza ele entrar e botar o carro dentro. Beleza. Que, inclusive, você, aproveitando de novo sua pergunta, o fato de você usar o QR Code é até mais um fato de segurança, porque, por exemplo, vai que acontece um sinistro de alguém que entrou, por exemplo, aqui no meu prédio. Se eu autorizo alguém a entrar no meu carro, eu não tenho o CPF, o RG, eu não sei quem é a pessoa, eu não sei quem foi que autorizou, ou seja, a gente acaba liberando para um porteiro, botar uma pessoa, às vezes, até desconhecida dentro de um prédio, que a gente não tem conhecimento. Então, por exemplo, o fato de você usar um QR Code desse, usar uma portaria inteligente, a gente vai ter um controle real de quem está usando o prédio, tá certo? Ou seja, você vai saber quem está utilizando. Que a gente sabe que quando uma coisa é conferida, a tendência de acontecer coisa errada diminui absurdamente, né? Na hora que você sabe que está sendo fiscalizado, é igual aquela câmera. Sorria, você está sendo filmado. É algo muito parecido com esse sentido. Tá bom? Então, esse QR Code, você tem o seu QR Code para a sua vaga na garagem. Você tem o seu QR Code. Na verdade, você vai gerar um QR Code. Toda vez que eu for usar, eu vou entrar no aplicativo da Keeper, vou gerar um novo QR Code e vou te mandar. Se for, e vou dizer o seguinte, olha, o Marcos está autorizado a usar minha vaga de hoje, da hora tal a hora tal. Amanhã, se o Marcos chegar lá no meu condomínio com o meu QR Code fora daquele horário, ele não entra mais. Eu vou ter que gerar um outro QR Code para você entrar. Isso é muito bacana para o pessoal que você pode alugar para o Airbnb, né? Exatamente. Pra poder limitar isso aí, né? Não, o Airbnb funciona. Muito dificilmente o Airbnb você vai usar o carro. Mas vamos dizer que você usa o carro. E você contratou, por exemplo, o Airbnb durante um mês, durante 15 dias, durante 17 dias. Se chegar no 18º dia e o contrato estiver vencido, ele não entra mais no prédio. Entendi. Entendeu? Ele não entra mais no prédio porque você bloqueou o acesso no prédio e você mudou a senha da porta. Que você vai lá e muda a senha da porta ou recolheu o cartão. Se você, inclusive, se você mudar a senha da porta, ele nem com aquele cartão, se você tiver entregue para ele entra mais. Então, fica muito mais fácil você administrar, por exemplo, uma locação por temporada dessa forma do que tendo que fazer, por exemplo, o controle via o controle de chaves. Verdade. Tá bom? A ideia exatamente é se a gente pensar em muita coisa que o mercado tradicional não mudou, não pensou, para trazer mais praticidade para essas pessoas. Verdade. Beleza? Tá de parabéns. Valeu, obrigado. Parabéns. Gente, mais alguma pergunta? Com relação a comprar... André Carreiro, só um minuto, eu vou no show. Fala, André. Oi, Daniel, boa tarde. Boa tarde. A gente tendo cliente, já tendo sido trabalhado e tudo, querendo avançar com a negociação, como é que está a J. Simões com relação a contratos? Tem condição de fazer? A gente está rodando normalmente. A gente não está abrindo a sede. Mas se você tiver cliente querendo fechar negócio, a gente roda em velocidade normal. Talvez a gente geralmente rodava um contrato em 24 horas, talvez eu vá precisar ir de 48 horas, mas nada
fora do normal. Pode entrar em contato aí ou comigo ou com a Juliana, que a gente pode dar o total suporte. Inclusive, dentro do JSmart, do J Simões Ponto Digital, que se não tiver mais pergunta, eu acho que eu podia passar para isso, a gente já vai, inclusive, fazer a geração desse contrato online e vamos mandar deixar na casa do cliente. Ou seja, a gente vai usar um serviço de delivery para poder fazer a captação, fazer a entrega, e a gente já está trabalhando aqui com a parceria para poder fazer a assinatura digital desses empreendimentos. Tá certo? Excelente, excelente. Tá Beleza? ótimo, obrigada. Valeu. Gente, mais alguma pergunta? Vai sair, o primeiro vai sair, vai ser pra caramba. Então, se não tem mais uma pergunta, gente, eu vou mostrar aqui para vocês o nosso projeto do... Vou mostrar aqui para vocês o nosso projeto do JSmart, do J Simões Ponto Digital, tá bom? Deixa eu entrar aqui, para vocês entenderem. Vamos lá. Compartilhar aqui minha tela. Só um minuto. Já mesmo, meu Deus do céu. Share screen. Gente, estão vendo aqui, ó? Isso aqui é um site novo que a gente criou, que é jsimões.digital, ou seja, você vai lá no seu navegador, bota jsimões, não ponto com é ponto digital, tá certo? E vai ter acesso a esse portal. O que é esse portal? Esse portal está funcionando, principalmente nesse momento de coronavírus, para a gente poder dar agilidade ao cliente para ele poder fazer o seu contrato. Então, o cliente ele vai acessar a jsimões.digital, vai visitar os empreendimentos de forma digital. No caso, se for cliente direto, ele vai falar com o nosso atendimento online, tá certo? Se não for nosso cliente, for cliente de vocês, eu peço encarecidamente que entre em contato dizendo que fulano de tal está em atendimento para a gente evitar que esse cliente seja atendido por mais de um corretor, tá certo? Então, eu peço encarecidamente que, caso vocês tenham tratando com algum cliente, passe o meu para a gente, passe um WhatsApp para o nosso contato corretor para a gente evitar ter problema no futuro. Então, a gente vai trabalhando esse cliente também por contrato em casa, seja por delivery ou assinatura digital. Então, por exemplo, inclusive, ó, se vocês quiserem ter o nosso contato, o nosso contato via do nosso WhatsApp, que a gente está trabalhando online, vai lá em jsimões.digital e clica aqui, ó, corretor, receba tudo por WhatsApp, tá bom? Você clica aqui e ele já aciona a visita, o nosso atendimento online, tá bom? Então, como eu disse, o cliente vai poder fazer a visita online, a boa parte dos empreendimentos, como eu tinha mostrado para vocês, tem Tour 360, a gente está com atendimento online, inclusive estamos em final de desenvolvimento de uma ferramenta que eu acho que vocês vão gostar muito, que é o Jotinha, que é um robô de WhatsApp, que ele vai fazer um trabalho muito inteligente, que é, Daniel, Jotinha, quero a tabela do absoluto. Então, você vai lá, olá, você é cliente ou corretor? Sou corretor. Quer saber empreendimento sobre absoluto? Absoluto. Quero disponibilidade do absoluto, tabela do absoluto. Você aperta 1, aí ele vai te mandar a tabela, tá certo? Então, a gente vai ter um atendimento literalmente robotizado, né, via WhatsApp. Outra coisa interessante, a gente já abriu uma plataforma de você poder gerar a plataforma online. Vou já chegar lá. Vou lá já mostrar para vocês na prática. E também, né, o contrato online, ou seja, a gente vai gerar esse contrato, seja impresso, seja eletrônico, mandar deixar na casa do cliente e quando o cliente tiver assinado, a gente manda pegar. Então, a gente está aí facilitando a vida para ver se a gente consegue rodar em tempos de pandemia. Então, eu vou fazer aqui um exemplo do próprio JSmart, né? JSmart José Vilar. Eu vou chegar aqui, vou clicar. Ele foi lá, jsimart.digital. Então, por exemplo, quais são as informações, por exemplo, que você pode ter via essa ferramenta? Você pode, como eu tinha mostrado antes lá, clicar aqui, fazer um Tour 360 do empreendimento, como eu já tinha mostrado antes, certo? Você pode ver as imagens do apartamento decorado, aqui todas as imagens decoradas. Gente, isso aqui está disponível não só para computador, mas também por mobile, né, por smartphone. Aqui as imagens do apartamento decorado. Você pode ver as imagens da área de lazer, no caso as áreas compartilhadas do empreendimento. Aqui todas as imagens, tá certo?
Você pode fazer o download do folder digital, né, do material digital, né? Você pode chegar aqui na Google Drive, quem quiser baixar, é só apertar aqui, ó, ele baixa para o seu computador, tá bom? Pode ver, inclusive, a disponibilidade de unidades. Você clica aqui, ó, e vai ver lá como é que está a disponibilidade do empreendimento. Isso aqui é online, toda vez que a gente tem uma negociação, a gente já vai atualizando isso aqui. Então, vamos supor, eu tenho um cliente para o 1001 do JSmart José Vilar. Então, eu vou lá e, ó, fecho ficha técnica. Mas vamos supor que você já trabalhou o cliente e quer fazer uma proposta online. Você clica aqui, ó, vai para uma plataforma que vou dizer o seguinte: você é cliente ou corretor? Sou corretor de imóveis. Qual é o nome do cliente? Daniel Simões, vamos supor aqui. Daniel Simões. Nome do corretor, no meu caso, né? Eu vou colocar Daniel Simões também, ou fulano de tal. Fulano de tal. Qual o e-mail? Esse e-mail pode ser tanto do cliente quanto do corretor. Então, eu vou botar aqui corretor@imobiliaria.com.br. Vou botar o WhatsApp e o CPF, nesse caso, do cliente, até para a gente poder verificar se esse cliente não está em um atendimento. Vou selecionar qual é o empreendimento, tá certo? E vou detalhar aqui a proposta. O cara vai dar um sinal de X, 30 mensais de Y, né? 3 balões de Z, né? Financiamento de U e o valor total M, tá certo? O cliente tem uma observação, ele quer colocar, sei lá, algum dado que não está previsto aqui. Você faz essa observação aqui, tá certo? E manda e envia para a gente. Acho que tem algum erro aqui, o que foi? WhatsApp. Acho que é o número. Pronto. Ele enviou. E aí, em tempo recorde, a gente entra em contato com vocês. Deixa eu ver o que mais. Material. Gente, eu queria aproveitar aqui o momento e eu queria mostrar para vocês como é que funciona o nosso espaço Fidelidade J. Simões. Tá certo? Eu vejo muito corretor ligando durante o dia, ou agora, principalmente em épocas de pandemia, querendo receber tabela, querendo receber disponibilidade e tendo dificuldade para conseguir. Gente, muito simples. Vocês vão vir em www.fidelidadejsimões.com.br, tá certo? Vão acessar esse portal. Eu falar um negócio aqui para vocês, eu acho engraçado que alguns corretores às vezes me ligam no sábado de manhã dizendo assim: Daniel, precisando aqui da disponibilidade do JSmart, da tabela e tal, isso que me passa. Aí eu geralmente dou resposta. Cara, você já entrou na Fidelidade? Não, como é que é? Digo, vou te passar aqui o site, se cadastra de graça e tem acesso a tudo. Mas eu, sinceramente, eu não entro em outro lugar, não. Eu vou aqui com o meu CPF, logo no Fidelidade, e com as informações que estou aqui, eu mesmo passo para vocês. Então, na verdade, o mesmo sistema que eu uso para ter acesso à tabela, disponibilidade, folder, ou mesmo fazer uma proposta, é o mesmo sistema que vocês podem usar. Então, por exemplo, quero chegar aqui em absoluto e quero receber tabela. Eu clico aqui em tabela e ele vai aparecer aqui a tabela, né? Se eu quiser receber a disponibilidade, eu também clico em disponibilidade e vou receber a disponibilidade. Tudo isso online de forma fácil, tá bom? Inclusive, gente, se vocês tiverem alguma sugestão de como a gente pode melhorar isso aqui, colocar mais dados, colocar mais informações, principalmente em época de quarentena, que a gente precisa de boas ideias, eu sugiro que vocês entrem, tá bom? Deixa eu... Mamute, alguém tem mais uma pergunta? Rafael, diga lá. Calma. Minuto, diga lá, pronto, agora deu certo. Deu certo? Agora sim. É porque eu tô com o celular ligado, ó. Ixi, agora parou. Alô?
Caiu. Que celular? Rapaz, não tô te escutando, cara. Não, caiu de novo. Cara, faz tua pergunta. Faz tua pergunta aqui no chat, cara. Você tá desde o começo querendo fazer a pergunta. Ficou difícil. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? É porque como nem todo mundo está com a câmera ligada, eu não consigo ver quem quer. Eu vou liberar aqui o áudio, tá? Unmute all. Alguém tem alguma pergunta? Oi, Daniel. Andréia novamente. Opa, peraí. Mute all. Fala, André, diga lá. Rapidinho, você pode disponibilizar no grupo esse endereço aí, que eu achei bastante interessante, desse atendimento online, de geração de proposta? Mas não tem como ser mais simples. jsimões.digital. Só isso? Só isso. Tá criando no grupo aqui, jsimões.digital. Mais fácil do que isso, só 2 dias. Excelente esse programa, adorei, viu? Gostou? Adorei, muito bom. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Gente, eu acho que é isso. Tem alguém mais com alguma pergunta? Não? Maxandro, aqui a gente não está conseguindo falar, me passa um e-mail, tá? Daniel@jsimões, qualquer coisa eu te respondo. Precisando? Ou então entre em contato lá no J Simões Digital e pede auxílio ao corretor que a gente desenrola. Gente, queria agradecer a presença de todo mundo. Foram quase 1h30 aqui quase 1h30 não, 1h30 de treinamento e a gente manteve aqui mais de 45 pessoas consistentemente no nosso atendimento. Queria mandar um beijo para vocês, agradecer do fundo do nosso coração. Perguntar, inclusive, se vocês gostaram desse treinamento, porque eu acho que, inclusive, se a gente tem que aprender uma coisa com esse coronavírus, é de criar isso de formas mais inteligentes. Então, às vezes a gente tem a necessidade de fazer treinamento, não consegue fazer com todo mundo, as pessoas estão aperreadas, as pessoas às vezes estão no stand de vendas, eu entro às vezes em contato com as imobiliárias e estão em dificuldade. Não, Daniel, mas nesse horário não dá para fazer treinamento porque está todo mundo no stand. Poxa, mas